Semana 26, dia 6. Suprimento matinal. FP 2 para 9-11. Por isso também Deus o exaltou extraordinariamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus pôde voltar porque teve uma submissão perfeita e pura. Sucessivos sofrimentos se acumularam sobre ele, mas ele permaneceu totalmente submisso. Não houve a mínima reação ou rebelião. Portanto, Deus o exaltou e o reconduziu à deidade como Senhor. Isso não consistiu apenas em voltar a encher o que havia sido esvaziado, mas em o Pai introduzir um homem na deidade. O Filho tornou-se Jesus, o homem, e foi recebido de novo na deidade. Agora conhecemos a preciosidade do nome de Jesus. Em todo o universo, não há ninguém como ele. Quando o Senhor declarou: "Está consumado", na cruz, ele não quis dizer que apenas a salvação havia sido obtida, mas que tudo o que ele disse havia sido feito. Para isso, ele obteve um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A partir daquele momento, ele não era apenas Deus, mas Senhor também. Seu senhorio mostra o seu relacionamento com Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. O fato de ele ser Cristo mostra o seu relacionamento com a Igreja. Autoridade e submissão, pp. 44-45. Leitura de hoje. Quando o Senhor veio da parte de Deus, não pretendia retornar por meio da sua deidade. Antes, ele pretendia retornar ao ser exaltado como homem. É assim que Deus mantém o seu princípio da submissão. Parêntese que abre parêntese que fecha. Devemos submeter-nos à autoridade completamente. Esse é um assunto importante. O Senhor Jesus regressou aos céus mediante o fato de ser um homem e ser submisso na forma de homem. Como resultado, ele foi exaltado por Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Em toda a Bíblia, não há quase passagem nenhuma tão misteriosa como essa, FP 2 para 5-11. O Senhor despediu-se da sua forma divina. Ele não regressou apenas na sua forma divina, porque se revestira da carne. Nele não havia vestígio algum de desobediência. Consequentemente, ele foi exaltado por Deus em sua humanidade. Ele saiu e colocou de lado a sua glória, mas voltou para reivindicar a sua glória. Tudo isso foi efetuado por Deus. Precisamos ter em nós a maneira de pensar que houve em Cristo Jesus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Todo aquele que conhece esse princípio, da submissão, perceberá que nenhum pecado é mais repulsivo do que a rebelião e que nada é mais importante do que a submissão. Somente quando vemos o princípio da submissão é que podemos servir a Deus. O princípio de Deus pode ser mantido apenas ao nos submetermos conforme o Senhor se submeteu. Quando há rebelião, estamos no princípio de Satanás. O Senhor aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, HB 5 para 8. Parêntese que abre parêntese que fecha. A verdadeira submissão consiste em obedecer, apesar do sofrimento. A utilidade de um homem não se encontra no fato de ter sofrido, mas se ele aprendeu obediência no sofrimento. Somente aqueles que são obedientes a Deus são úteis. Se o coração não for amolecido, os sofrimentos persistirão. Nosso caminho é o caminho de muitos sofrimentos. Um homem que anela a comodidade e o desfrute não tem utilidade. Todos nós devemos aprender a ser obedientes nos sofrimentos. Quando o Senhor veio à terra, não trouxe consigo a obediência, antes, ele aprendeu a obediência pelos sofrimentos. A salvação não traz apenas alegria, também traz submissão.
Parêntese que abre parêntese que fecha. Só as pessoas submissas experimentaram a plenitude da salvação. Caso contrário, mudaríamos a natureza da salvação. Precisamos ser submissos, tal como o Senhor foi submisso. O Senhor tornou-se a fonte da nossa salvação mediante obediência. Deus nos salvou e espera que nos submetamos à sua vontade. Quando alguém conhece a autoridade de Deus, a submissão é simples, e conhecer a vontade de Deus também é simples, porque o Senhor, que foi submisso ao longo de toda a sua vida, já nos deu sua vida de submissão. Autoridade e submissão, pp. 45-46. Leitura adicional. Autoridade e submissão, capitão. 5. Luz e inspiração. Menor que anterior, seguinte maior que. Direitos autorais 2025 Living Stream Ministry. Todos os direitos reservados. Semana 26, Hino. Hinos. Número 656. 1. Lembra de Cristo, o modelo teu, que escolheu-te para compartilhar a sua vida e o seu poder, e a sua semelhança fulgurar. 2. Lembra de Cristo, e em teu viver busca a posição inferior, contente em, humilde, nada ser, trazendo glória só ao teu Senhor. 3. Não tenhas medo, segue, pois, em paz, para a morte junto com Jesus. E o poder da vida tu verás, livre do ego e pecado teus. 4. Lembra de Cristo, teu viver será puro, disposto a sacrificar. Deus vai formar em ti o seu padrão, e o exemplo de Jesus mostrar. 5. Olha para cima, só pro rosto seu. Lembra de Cristo, ao correr aqui. E, transformado, tu expressarás só a imagem de Jesus em ti. Menor que anterior.